Diego sempre teve uma vida simples. Trabalhava como técnico de informática em um shopping de bairro e morava com a mãe em um pequeno apartamento. Sua rotina era previsível. Acordava cedo, pegava o ônibus lotado, passava o dia consertando celulares e voltava para casa cansado, sonhando com uma vida melhor. Tudo começou a mudar numa tarde de sexta-feira, quando, ao sair do trabalho, ele passou por um quiosque de apostas esportivas recém-instalado no andar térreo do shopping. Um telão exibia jogos ao vivo, com gráficos chamativos e promessas de prêmios rápidos. Movido por curiosidade, Diego fez uma aposta de R$5. Para sua surpresa, ganhou 20. A sensação foi como uma descarga elétrica no cérebro. Ele não sabia na época, mas aquele momento foi o primeiro passo para um abismo sem fundo. Nas semanas seguintes, Diego passou a frequentar o quiosque com mais frequência. No início, apostava valores pequenos, sempre com a mesma sorte inicial. Os ganhos vinham fáceis e rápidos, e aquilo fazia sentir que, finalmente, tinha encontrado uma saída para sua vida medíocre. Em poucos meses, já conhecia todos os atendentes pelo nome e passava horas ali, mesmo nos dias de folga. Começou a faltar ao trabalho, mentir para a mãe e pegar dinheiro emprestado com amigos. Mas o mais estranho foi o que começou a acontecer quando ele ficava muito tempo no quiosque. Certa noite, ao fazer uma aposta alta em um jogo europeu, ele viu algo se mover atrás do telão. Uma figura alta, encapuzada, como se observasse tudo. Quando perguntou aos funcionários, todos negaram ter visto qualquer coisa. Mas Diego sabia o que tinha visto, ou pelo menos achava que sabia. A figura começou a aparecer com mais frequência. Sempre que ele fazia apostas arriscadas, sempre que perdia muito dinheiro. Era como se aquela presença sombria se alimentasse da sua frustração. O mais bizarro foi quando, após perder R$1.000 em um único jogo, Diego ouviu sussurros vindo do fundo do quiosque. Aposte mais. Aposta tudo. Vai ser a última. A voz parecia sair de dentro da sua cabeça, mas era diferente da sua consciência. Era uma voz seca, gutural e ao mesmo tempo hipnótica. Diego se afastou, assustado, mas acabou voltando na noite seguinte. Algo dentro dele estava mudando. Já não comia direito, dormia pouco e tinha pesadelos constantes. Sempre sonhava com corredores intermináveis e mãos invisíveis o empurrando em direção a um buraco sem fundo. Era como se a própria casa de apostas estivesse viva e faminta. O vício se tornou incontrolável. Diego vendeu o celular, depois o computador, depois pegou o cartão da mãe escondido. Perdeu o emprego e começou a passar o dia inteiro no quiosque. A figura encapuzada, agora, não se escondia mais. Ela estava sempre ali, encostada na parede, sorrindo com os olhos. Os atendentes pareciam não notar sua presença, como se ela existisse apenas para Diego. Um dia, ao apostar tudo o que tinha em um jogo do campeonato argentino, a televisão do quiosque travou. A tela piscou em vermelho, depois preto. Em seguida, apareceu o rosto do encapuzado. Ele não dizia nada, apenas o encarava. Diego gritou, mas ninguém reagiu. Os outros clientes continuavam como se nada tivesse acontecido. Quando a tela voltou ao normal, o jogo já tinha terminado. Ele havia perdido tudo. E a voz voltou a falar, agora é sua alma. Desesperado, Diego tentou se afastar. Jogou fora o cartão, se trancou no quarto, pediu desculpas para a mãe. Mas a presença não foi embora. Ele passou a ouvir a voz mesmo longe do quiosque. Os olhos da figura apareciam nas frestas da porta, no espelho, no fundo do copo com água. Uma madrugada, acordou com o som da roleta girando dentro da própria cabeça. E, para seu horror, percebeu que o teto do quarto estava coberto de números e odds esportivos, como se as apostas estivessem sendo projetadas no escuro. Foi até o banheiro para se lavar e viu no espelho algo que o paralisou. Seu reflexo. Sorria sozinho. Um sorriso largo, anormal. E atrás dele, como uma sombra presa à sua alma, a figura encapuzada. Aquilo não era mais um vício.
Era uma possessão. Na última vez que alguém viu Diego, ele estava sentado no chão do shopping, diante do quiosque, falando sozinho e rindo como um lunático. Seus olhos estavam fundos, os dentes amarelos, a pele pálida. Dizia que tinha apostado a própria alma e que finalmente tinha ganhado, mas não o prêmio que esperava. A loja fechou misteriosamente poucos dias depois, e os funcionários desapareceram sem deixar vestígios. Quando a polícia foi investigar, encontrou apenas papéis queimados e um bilhete colado na parede. Apostou? Agora aguente as consequências. Hoje, o antigo espaço virou um café. Mas dizem que, em algumas noites, quando o lugar está vazio, é possível ouvir o som de uma roleta girando e uma risada grave ecoando das paredes. E, se você olhar muito tempo para a vitrine de vidro, talvez veja Diego lá dentro, ainda apostando eternamente. Marina nunca ligou para esportes. Nem sabia diferenciar um escanteio de um impedimento. Mas tudo mudou quando ela conheceu Denis, um rapaz simpático, carismático e extremamente envolvido com apostas esportivas. Eles se conheceram por meio de um aplicativo de namoro, e desde o primeiro encontro, Denis falava sobre como ganhava dinheiro fácil apostando. Mostrou prints de saldos altos, comprovantes de transferências e, claro, um estilo de vida acima da média. Marina, curiosa, pediu para aprender. No início, tudo parecia inofensivo. Ele indicava jogos, ela apostava pequenos valores e milagrosamente ganhava. A sensação de controle era viciante, como se ela tivesse descoberto um superpoder escondido. Porém, o que Marina não sabia era que Denis não era apenas um apostador, ele era o recrutador de algo muito mais sombrio. A cada acerto, Marina sentia que algo crescia dentro dela. Um tipo de calor no peito, como se uma energia estranha a envolvesse. Denis dizia que aquilo era o espírito do jogo, mas com o tempo, as sensações começaram a ficar bizarras. Em uma noite, após ganhar R contra Barra cifrão 3.200 em um combo de jogos da Série B, ela acordou com a mão coçando. Quando acendeu a luz, viu que estava coberta de símbolos desenhados à caneta. Mas ela morava sozinha. E aquilo definitivamente não tinha sido feito por ela. Ligou para Denis, nervosa, e ele apenas riu. É o preço por ganhar demais, disse ele, antes de desligar. Marina tentou apagar os símbolos com água e sabão, mas eles não saíam. Era como se estivessem gravados sob a pele. A partir daquele momento, o jogo deixou de ser divertido. Tornou-se uma prisão silenciosa. Marina começou a perceber padrões estranhos nos jogos indicados por Denis. Não importava o desempenho dos times, os resultados pareciam ser combinados. Equipes que nunca venciam começavam a golear, artilheiros se lesionavam do nada, juízes erravam de forma grotesca. E o mais assustador, os placares finais, sempre exatos, coincidiam com datas específicas que Marina sonhava durante a noite. Como se algo estivesse usando sua mente como canal para prever ou manipular a realidade. Ao questionar Denis, ele ficou sério pela primeira vez. Disse que ela já estava dentro do círculo e que não havia mais volta. Você não aposta em futebol, Marina. Você joga com forças que moram entre os resultados. E elas agora querem algo em troca. Desde então, todas as noites, Marina ouvia vozes murmurando números e nomes de pessoas que logo morreriam. Determinada a sair disso, Marina procurou ajuda. Foi a um centro espírita, um padre, um psicólogo. Todos disseram a mesma coisa. Aquilo não era normal, mas também não era humano. Em um último esforço, ela tentou deletar os aplicativos de apostas. Foi aí que as coisas pioraram. Ao excluir o app, sentiu uma dor insuportável no peito, como se seu coração tivesse sido rasgado por dentro. Desmaiou no chão do quarto e acordou horas depois, com o celular restaurado, aplicativos reinstalados e uma nova mensagem: você não sai do jogo. O jogo sai de você. As apostas voltaram sozinhas, e agora, Marina não precisava nem tocar no celular. Os palpites apareciam automaticamente, com valores altos sendo debitados da sua conta. E mais uma vez, ela ganhava. Sempre. Mas agora, cada vitória trazia consigo uma nova cicatriz. Marina começou a ver vultos nas janelas.
figuras observando seus movimentos, mesmo quando as cortinas estavam fechadas. Ao revisar os históricos das apostas, percebeu que os horários batiam com momentos em que ela tinha crises de ansiedade ou pensamentos suicidas. Era como se as apostas estivessem conectadas às suas emoções mais sombrias. Certa madrugada, recebeu uma ligação. Era a voz de Dennis, mas mais grave, distorcida. Ele dizia que ela era uma das escolhidas e que o círculo precisava de sangue novo. A próxima aposta será a última. E se vencer, será sua redenção. Mas se perder, bem, você não vai acordar para contar. Na manhã seguinte, seu saldo exibia R contra barra cifrão 66.666, e o único jogo disponível para aposta era entre dois times inexistentes, com horário marcado para as 3h33 da madrugada. Ela não queria apostar. Fechou o aplicativo, desligou o celular, trancou portas e janelas. Mas às 3h33, o alarme do celular tocou sozinho. Na tela, o jogo começou sem sua permissão. Um placar sombrio, com sons de gritos ao fundo, foi exibido. Marina sentiu um cheiro forte de enxofre no quarto e, ao olhar para a parede, viu seu próprio rosto projetado ali, com os olhos sangrando. O jogo terminou. Ela havia perdido, mas não morreu. Em vez disso, passou a viver num estado entre vigília e pesadelo. Hoje, Marina anda pelas ruas da cidade, apostando compulsivamente em todos os lugares onde encontra um terminal. Nunca olha para ninguém. Nunca sorri. Alguns dizem que ela já nem é mais humana. Dizem que quem toca nas mãos dela começa a ouvir vozes, e aposta compulsivamente até a própria sanidade desaparecer. Omar sempre foi obcecado por números. Desde pequeno, memorizava placas de carros, datas de nascimento e sequências aleatórias. Seu talento o levou ao mundo da matemática, onde conseguiu uma bolsa em uma universidade federal. Mas a paixão pela lógica se distorceu quando ele conheceu um fórum online chamado Código Dourado. Lá, centenas de usuários discutiam padrões ocultos em apostas esportivas, falando sobre algoritmos secretos, manipulação de resultados e entidades. No começo, Omar achou tudo absurdo, uma mistura de conspiração e superstição. Mas, por curiosidade, resolveu testar uma das fórmulas postadas no grupo. A fórmula previa os resultados com base em horários lunares, temperatura ambiente e números primos. O resultado: ele acertou 5 jogos seguidos, com apostas mínimas. E a cada acerto, recebia mensagens privadas, de perfis sem foto. Sempre com a mesma frase: continue. Está quase chegando. Empolgado, Omar mergulhou cada vez mais fundo nas apostas. Criou um caderno onde anotava cada variável, cada padrão, cada coincidência estatística. Os lucros começaram a subir, mas com eles, vieram os pesadelos. Todas as noites, sonhava com um campo de futebol gigantesco, sem público, onde os jogadores não tinham rosto. No centro do campo, havia uma figura de túnica preta, com uma prancheta nas mãos. Ela não falava, mas apontava para Omar, que ficava paralisado. Ao acordar, ele sempre encontrava o próximo jogo do dia anotado em seu caderno, mesmo que não se lembrasse de tê-lo escrito. Começou a desconfiar de si mesmo, da própria mente. E então, numa madrugada, seu computador ligou sozinho. Na tela, uma transmissão ao vivo, de um jogo que não existia em nenhum campeonato oficial. O jogo era entre dois times de nomes estranhos, Velados FC e Sem Sombra United. As imagens eram granulosas, antigas, como se fossem de um VHS deteriorado. Mas Omar não conseguia parar de assistir. Cada passe, cada chute, parecia hipnotizá-lo. Até que um dos jogadores olhou direto para a câmera e falou seu nome, Omar. Ele caiu da cadeira, tremendo. O jogo foi encerrado abruptamente com a mensagem: "Você foi convocado." A partir desse dia, os jogos reais começaram a seguir padrões idênticos aos das simulações que via nos sonhos e na transmissão. E toda vez que ele apostava com base nesses padrões, ganhava. Mas junto com os ganhos, veio o isolamento. Amigos se afastaram, a faculdade o suspendeu por comportamento estranho e, por fim,
até a própria mãe deixou de reconhecê-lo. Ela dizia que os olhos dele estavam errados. Omar se trancou no próprio apartamento. Vivia em função das apostas e das mensagens que agora chegavam até por papel, deslizando por debaixo da porta, sempre com previsões precisas e ordens sutis. Hoje, 2x1 aos 88 minutos. Aposte na virada. Sacrifique o erro. Este último o perturbou profundamente. No mesmo dia, ao errar um resultado pela primeira vez, a tela do computador explodiu. Vidros voaram por todo lado, e ele ficou com um corte profundo no rosto. Mas não foi isso que o assustou. O que realmente o deixou paralisado foi a marca que apareceu no espelho, formada com sangue, uma figura em forma de olho, idêntica tatuada no braço dos jogadores dos sonhos. Ele entendeu, enfim, que não estava apenas participando de apostas, estava sendo usado por algo que vivia por trás das probabilidades. Determinou que precisava sair disso, apagar contas, destruir cadernos, desconectar. Mas toda vez que tentava deletar seu perfil do fórum, uma nova mensagem aparecia: você é o oráculo. E oráculos não se apagam. Tentou fugir para outra cidade, mas no hotel onde se hospedou, o recepcionista o reconheceu, mesmo ele nunca tendo estado ali antes. Quarto 88. Já está preparado. Omar subiu desconfiado, e ao abrir a porta, encontrou a TV ligada num canal sem som. Em tela, o mesmo jogo dos sonhos, com os mesmos rostos vazios. E, sentado na poltrona, estava o homem de túnica preta. Pela primeira vez, ele falou. Disse que Omar era um transmissor, que os jogos não eram apenas jogos, eram rituais. E que, a cada aposta certa, ele fortalecia um ciclo que alimentava uma entidade antiga, nascida antes das ligas, antes do mundo. Omar nunca mais foi visto. Mas usuários do Fórum Código Dourado relatam que, de tempos em tempos, uma nova conta aparece. Sem nome, sem avatar. Posta previsões infalíveis por algumas semanas e depois some. Os mais antigos afirmam que essa conta pertence ao Omar, ou ao que restou dele. Dizem que sua mente foi absorvida por aquilo que rege os jogos invisíveis, e que agora ele é parte do sistema. Um canal, um avatar do acaso. Um apostador que perdeu tanto que virou parte do próprio vício. Alguns novatos tentam seguir suas previsões, tentam replicar suas apostas. Mas os que lucram demais, desaparecem. E no final, sempre surge a mesma mensagem: o próximo é você. Fabrício era motorista de aplicativo e, entre uma corrida e outra, aproveitava o tempo livre para mexer no celular. Um dia, um passageiro estranho entrou no carro e, durante o trajeto, puxou conversa sobre apostas esportivas. Disse que existia um novo aplicativo chamado BetHell, onde os ganhos eram quase garantidos, mas que não estava disponível nas lojas oficiais. Antes de descer, o homem estendeu o celular de Fabrício e, com um gesto rápido, instalou o app. Primeira aposta é grátis, sussurrou. Fabrício ficou intrigado, mas não ligou muito até que, naquela noite, durante uma pausa no trabalho, abriu o aplicativo por curiosidade. A interface era estranha, com tons escuros, som ambiente baixo e opções de jogos de times que ele nunca tinha ouvido falar. Fez uma aposta simbólica de R$2 e ganhou R$100 em segundos. Pensou que era golpe, mas o dinheiro caiu direto na conta digital. E aí, ele não parou mais. Nos dias seguintes, Fabrício passou a apostar durante o expediente. Ele dirigia com uma mão no volante e a outra apostando, guiado por palpites aleatórios. Mas o estranho é que ele sempre acertava. Sempre. Não importava o quão absurda fosse a combinação. Se apostasse, ganhava. No terceiro dia, recebeu uma notificação diferente. Você já lucrou mais do que devia. Agora é sua vez de pagar. Riu achando que era uma piada do sistema. Mas, naquela mesma noite, enquanto voltava para casa, viu algo que o fez gelar o sangue. Um dos times em que ele havia apostado, que garantiu o maior prêmio, estava passando ao vivo na televisão do bar da esquina. Até aí, tudo bem. O problema é que os jogadores eram os mesmos que apareciam dentro do aplicativo, com os olhos completamente negros. Sem vida. Como se fossem simulacros.
Na madrugada seguinte, acordou com um som estranho vindo da sala. Ao investigar, viu que o aplicativo havia aberto sozinho na tela do celular, que estava na mesa, e estava transmitindo um jogo ao vivo. Mas o campo era diferente. Era de terra. E o time adversário usava roupas antigas, como soldados. No meio do campo, de pé, estava uma figura usando uma máscara de couro, segurando um apito. Quando ele soprou, Fabrício ouviu gritos reais vindo de fora de casa. Correu até a janela e, no beco ao lado, viu 3 homens com camisas de futebol se debatendo no chão. Tinham cortes no corpo e imploravam por ajuda. Um deles gritou: "Desinstala o aplicativo, antes que ele escolha você." Fabrício correu para ajudar, mas, quando chegou ao local, os corpos tinham desaparecido. Apenas manchas de sangue e uma única chuteira preta deixada para trás. A paranoia se instalou. Fabrício tentou deletar o aplicativo, mas o sistema travava. Levou o celular para uma assistência, mas o técnico disse que não conseguia acessar a memória interna. Algo impedia. Durante uma corrida no dia seguinte, uma passageira silenciosa entrou no carro. Ao olhar pelo retrovisor, percebeu que ela estava vestida com o uniforme de um dos times que apareciam no Bet Hell. Ele perguntou se ela era jogadora. Ela apenas respondeu: "Você apostou minha alma." Fabrício freou bruscamente. Quando se virou, o banco traseiro estava vazio. Assustado, decidiu parar de apostar. Mas o aplicativo começou a apostar sozinho. E o mais assustador era que os valores aumentavam. E os nomes dos jogos mudaram. Agora, as partidas levavam nomes como Fabrício vs Juliana 4h17 ou Destino 2x1 contra Vida, 3h33. As apostas passaram a interferir na vida real. Pessoas próximas a Fabrício começaram a sofrer acidentes inexplicáveis. Um primo dele sofreu uma parada cardíaca após ser citado em uma aposta. Um vizinho foi atropelado na rua logo após o nome dele aparecer como jogador reserva. Fabrício entendeu. Cada jogo no aplicativo era, na verdade, um evento real. Uma espécie de ritual de sacrifício disfarçado de aposta. Os jogadores não sabiam que estavam participando. Ele tentou alertar a polícia, um padre, até mesmo um jornalista. Todos o trataram como louco. O único que lhe deu atenção foi um mendigo, que o abordou numa praça. Eles sempre usam motoristas para espalhar. Você foi só mais um. Quando o saldo zerar, eles cobram com o que restar do seu corpo. Fabrício, em pânico, abriu o aplicativo. Seu saldo, R$666. Faltavam 2 apostas para o fim. Na última aposta, o aplicativo mostrou apenas um botão com a frase: "Tudo ou nada." Ao clicar, a tela ficou preta. Uma contagem regressiva começou. 3 minutos. Fabrício tentou desligar o celular, tirou a bateria, jogou o aparelho na privada. Nada funcionava. A contagem continuava. Quando zerou, ele desmaiou. Acordou dentro do próprio carro, estacionado em um campo de futebol abandonado. No banco do passageiro, havia uma ficha com o número 13 e uma camisa com seu nome. Ao olhar para o campo, viu dezenas de pessoas em pé, todas com olhares vazios. Ao centro, o mesmo árbitro mascarado da transmissão. Um apito soou, e a última aposta começou. Desde aquele dia, Fabrício nunca mais foi visto. Mas motoristas de aplicativo de todo o país relatam que às vezes, quando aceitam uma corrida para o destino Estádio 13, o passageiro entra com uniforme, fala em códigos e desaparece antes da corrida terminar. E quando isso acontece, um novo app aparece instalado automaticamente no celular deles. Clara era uma jovem universitária que trabalhava meio período como caixa em uma loja de conveniência. Certo dia, um colega de trabalho comentou sobre um novo jogo online que prometia ganhos fáceis, um cassino virtual chamado Roleta da Sorte Negra. Curiosa, Clara resolveu experimentar. No começo, apostava valores pequenos, para se divertir. Mas a adrenalina das vitórias rápidas foi tomando conta dela. Em pouco tempo, as apostas aumentaram, e Clara passava mais horas conectada do que estudando. A tela brilhava em tons vermelhos e pretos,
com sons de moedas caindo e risadas abafadas. Ela não percebeu quando aquilo deixou de ser apenas um passatempo para se tornar uma necessidade desesperada. Certa noite, enquanto apostava tudo o que tinha, Clara percebeu que a roleta não girava sozinha como antes. Uma mão surgiu na tela, girando a roleta manualmente, com dedos longos e pálidos, unhas sujas e rachadas. O tempo pareceu congelar. A cada número sorteado, a figura sussurrava palavras inaudíveis que invadiam a mente dela. O som do clique da roleta girando misturava-se a vozes distantes, como se centenas de pessoas assistissem a um espetáculo macabro. Quando a mão parou, o número escolhido foi o 0. Clara sentiu uma fisgada no peito e, ao olhar para o reflexo da tela, viu seus olhos se transformando em buracos negros. A partir dali, as apostas passaram a ter um preço muito maior do que dinheiro. Com o passar das semanas, Clara começou a sofrer apagões. Despertava em lugares estranhos, sem lembrança de como havia chegado lá. Em um desses episódios, acordou dentro de uma sala escura, cheia de máquinas de caça-níqueis que nunca tinham sido lançadas no mercado. Uma voz fria ecoava pelo ambiente. Você é a escolhida para girar a roleta final. Em sua mão, um token preto com o número 13 gravado em relevo. Tinha que apostar o que mais prezava. Ela tentou recusar, mas foi forçada a girar. A roleta parou na casa 0, e uma dor lancinante atravessou seu peito. Quando voltou para casa, descobriu que seu gato desaparecera. No lugar, um bilhete com a frase: "Você já perdeu mais do que imagina." Clara passou a ser seguida por sombras. Vultos que pareciam saídos dos cantos mais escuros de um cassino abandonado. Ela começou a ouvir sussurros ao passar por casas de apostas reais, e pior, sentia mãos invisíveis tocando seu corpo durante a madrugada. Uma noite, ao tentar dormir, a roleta apareceu na parede do quarto, girando sozinha, e ao parar, projetou símbolos estranhos que brilhavam em vermelho. Tinha a sensação de que algo estava prestes a acontecer, que seu tempo estava acabando. Procurou ajuda em clínicas, psiquiatras, até em centros espirituais, mas ninguém conseguiu afastar o peso que se instalara dentro dela. Clara sabia que, de alguma forma, o vício tinha se tornado uma sentença. O ápice do pesadelo chegou quando Clara recebeu um convite estranho. Um endereço e um horário, nada mais. Movida pelo desespero, decidiu ir chegando lá, encontrou uma antiga casa de jogos, fechada há décadas, com luzes fracas e uma atmosfera pesada. Ao entrar, viu várias pessoas sentadas ao redor de uma mesa de roleta. Não eram humanos. Seus rostos estavam deformados, como se tivessem sido derretidos pelo fogo. No centro da mesa, uma roleta enorme girava lentamente. Uma voz grave anunciou: "A roleta da vida final. Gire, Clara." Ela hesitou, mas a mão não respondeu. A roleta girou, e ao parar, o número foi o 0. Clara caiu desmaiada, e quando acordou, estava sozinha, com uma cicatriz em forma de roleta no pulso e uma sensação de que algo dentro dela nunca mais sairia. Hoje, Clara desapareceu. Amigos, familiares e colegas dizem que ela se perdeu para sempre nas sombras do vício. O cassino virtual foi deletado de todas as lojas, mas usuários relatam que, em noites sem lua, seus sites e apps reaparecem misteriosamente com o nome Roleta da Sorte Negra. E quem se aventura a girar a roleta nessa escuridão digital, dizem, acaba preso em um ciclo sem fim de apostas, onde o preço não é dinheiro, mas a própria alma. Se você já pensou em apostar só por diversão, pense 2 vezes. Às vezes, a sorte tem um preço que nenhum prêmio pode pagar. Guilherme era um jovem ambicioso, recém-formado em administração, que via nas apostas esportivas uma chance rápida de sair da rotina e conquistar liberdade financeira. Ele descobriu um site chamado Desafio Final, onde prometeram ganhos altíssimos para quem conseguisse acertar uma sequência de apostas difíceis. A cada acerto, uma mensagem enigmática surgia: "Você está mais perto do prêmio que poucos alcançam." No começo, Guilherme pensou que era só uma estratégia de marketing. Mas as vitórias vieram, e ele se viu imerso em um mundo onde números e apostas ditavam seu destino. Sem perceber, ele estava preso em um ciclo que só poderia terminar de uma forma: no jogo final. À medida que avançava, a vida de Guilherme começou a se desfazer.
Amigos se afastaram, ele perdeu o emprego por faltar para apostar, e sua saúde mental declinou rapidamente. Porém, nada o parava. Na última aposta, recebeu uma convocação para participar de uma partida especial, uma partida entre o bem e o mal, simbolicamente representada em apostas. O site dizia que o prêmio era a redenção, mas o preço era alto. Na noite marcada, Guilherme foi conduzido a um local secreto, uma arena subterrânea onde uma multidão invisível assistia ao seu desempenho. Não era um jogo comum, era uma batalha pela alma. O desafio consistia em apostar contra uma entidade misteriosa que manipulava o resultado dos jogos. A cada rodada, as apostas ficavam mais difíceis, e a pressão, insuportável. Guilherme sentia o peso de todas as suas escolhas acumuladas, como se carregasse dentro de si uma culpa impossível de ser aliviada. Durante a partida, vozes começaram a ecoar na arena, repetindo as apostas que ele havia feito e os valores perdidos. Cada erro fazia com que sombras se aproximassem, tocando sua pele e sussurrando promessas de libertação desde que ele entregasse tudo. Guilherme hesitou, mas não podia parar agora. A arena parecia viva, pulsando ao ritmo das apostas. Quando a rodada final chegou, Guilherme enfrentou a entidade num duelo direto. O site mostrava uma roleta girando, com opções que iam de liberdade à perdição. O jovem apostador sentiu seu corpo tremer, a respiração falhar. Girou a roleta, que parecia girar por uma eternidade. Quando parou, apontava para a perdição. O chão se abriu sob seus pés, e ele sentiu-se caindo numa escuridão infinita. Em seu último momento consciente, viu flashes de todos os momentos em que o vício consumiu. A alegria das primeiras vitórias, a angústia das perdas, a sensação de estar sendo observado. E então, tudo se apagou. Na manhã seguinte, ninguém encontrou vestígios de Guilherme. Apenas seu computador ligado, com a tela mostrando a mensagem: "O jogo acabou." Mas a partida nunca termina. Os administradores do site Desafio Final desapareceram, e o domínio foi desativado misteriosamente. Alguns apostadores que seguiram seu caminho relatam sonhos perturbadores com arenas subterrâneas e roletas gigantes. Dizem que, se você ouvir atentamente, pode escutar o som da roleta girando no silêncio da noite, e a voz de Guilherme, sussurrando alertas para não seguir o mesmo caminho. E assim termina a saga do vício em apostas, uma jornada onde a promessa de fortuna se torna uma armadilha invisível, onde a sorte não é amiga, e a última aposta pode custar muito mais do que dinheiro. Se você está assistindo a esta história, lembre-se, a verdadeira vitória é se libertar antes que o jogo comece. Porque no mundo das apostas sombrias, o maior prêmio pode ser sua própria alma. Agora, pense bem antes de apostar. A sorte, às vezes, é apenas o começo do pesadelo. Lucas era um rapaz comum, com um emprego mediano e uma vida sem grandes emoções. Tudo mudou no dia em que recebeu um convite misterioso pelo WhatsApp. Quer ganhar dinheiro fácil? Participe do Desafio das Sombras. Curioso, Lucas clicou no link e foi levado a um site onde apostas esportivas eram mais que um jogo, eram um teste. O site prometia multiplicar qualquer valor investido, mas avisava que o desafio tinha um preço. Cada aposta certa aproxima você da verdade. Cada erro te afasta da vida. Ele fez a primeira aposta, e para sua surpresa, ganhou 10 vezes o valor. O que Lucas não sabia era que, naquele instante, havia assinado um pacto que mudaria sua existência para sempre. As apostas começaram a consumir Lucas. A cada vitória, ele sentia uma presença ao seu lado, como se alguém o observasse, respirando lentamente. Ele tentou contar para amigos, mas ninguém acreditava. O site enviava mensagens enigmáticas e ameaçadoras, dizendo que ele deveria continuar para evitar o preço do abandono. A vida social de Lucas se desfez, e ele passou a viver em função do jogo. Começou a ter pesadelos onde via seu próprio reflexo se desfazendo em sombras, gritando para que ele não parasse. Ele não sabia, mas sua alma já começava a se apagar lentamente. Numa noite, Lucas recebeu uma mensagem final. Chegou a hora de pagar a aposta máxima. Na tela, havia um botão vermelho com o aviso "Tudo ou Nada". A pressão o dominou, mas, ao tocar para confirmar, seu corpo congelou. O ambiente ao redor se transformou em uma arena sombria, onde sombras humanas assistiam silenciosas.
A roleta gigante girava no centro, e a figura do croupier das sombras surgiu, com olhos brilhantes e sorriso sinistro. Seu tempo acabou, apostador. Sua alma agora pertence a nós. Lucas tentou correr, mas as sombras o agarraram, puxando-o para dentro da roleta. No mundo real, ninguém sabia o que havia acontecido. O celular de Lucas foi encontrado no chão do quarto, com a tela congelada no botão tudo ou nada. A família desesperada buscava por respostas, mas nada encontrava. Dizem que, em noites de tempestade, é possível ouvir o som de uma roleta girando vindo da casa onde Lucas morava. Alguns afirmam que sua sombra aparece nas janelas, com olhos brilhantes e um sorriso que não pertence a ele. E que quem tenta tocar a sombra sente uma vontade irresistível de apostar uma última aposta para escapar do mesmo destino. Curiosos e corajosos tentaram acessar o site do Desafio das Sombras, mas ele estava desaparecido da internet. No entanto, mensagens enigmáticas continuam surgindo em redes sociais, com convites e alertas. Um novo ciclo se inicia sempre que alguém aceita o desafio, perdendo-se para as apostas, até que um novo croupier surja para recolher as almas perdidas. Lucas, agora, é uma dessas almas, presa em um jogo eterno, girando na roleta das sombras, esperando pela próxima vítima. Se você recebeu um convite para apostar na escuridão, pense 2 vezes. Porque no Desafio das Sombras, a última aposta não é apenas sobre dinheiro. É sobre quem você será depois que o jogo acabar. E, para quem perde, não há segunda chance. A roleta gira, a voz chama, e o destino se selará na próxima aposta. Você está pronto para jogar? Ana era uma jovem dedicada, estudante de jornalismo, que decidiu fazer uma reportagem sobre o crescimento das apostas online entre os jovens. Durante a pesquisa, descobriu um grupo fechado em redes sociais chamado os Guardiões do Jogo, que prometia revelar segredos proibidos sobre apostas e seus guardas. Curiosa, ela conseguiu entrar no grupo e começou a acompanhar as postagens. Lá, encontrou relatos assustadores de pessoas que afirmavam ter perdido não só dinheiro, mas a própria sanidade após apostas compulsivas. Entre esses relatos, um chamava a atenção: o Guardião do Fim. Diziam que ele aparecia para aqueles que tentavam sair do vício, cobrando uma última aposta com consequências irreversíveis. Ana resolveu investigar mais a fundo. Visitou casas de apostas, conversou com ex-viciados e tentou se afastar do grupo, mas as mensagens continuavam chegando. No celular, notificações surgiam mesmo com o aplicativo fechado, sempre com uma frase: sua última aposta está chegando. Certa noite, ao voltar para casa, sentiu uma presença estranha na rua. Viu uma figura alta, encapuzada, parada na esquina, observando-a fixamente. A figura desapareceu quando Ana tentou se aproximar, mas deixou para trás um bilhete que dizia: o jogo não acabou. Prepare-se para o fim. Nas semanas seguintes, Ana começou a sofrer com insônia e pesadelos. Em seus sonhos, era obrigada a girar uma roleta gigantesca, cercada por vultos que sussurravam números e apostas. Cada giro decidia o destino de alguém que ela conhecia. Tentava gritar, mas não conseguia. Na vigília, percebeu que os números do sonho se repetiam nas apostas do dia seguinte, com valores absurdos apostados em eventos bizarros. Ela entendeu que não era mais uma investigadora, mas uma peça do jogo. A pressão psicológica começou a afetar sua saúde, e ela sentia que o guardião estava cada vez mais perto. Ana decidiu enfrentar o que quer que fosse. Voltou ao grupo Os Guardiões do Jogo e descobriu que o Guardião do Fim era, na verdade, um avatar criado por um culto antigo, que usava o vício em apostas como porta para dominar almas. Em um ritual digital, os membros do grupo tentavam se proteger, mas a cada ano, um novo guardião era despertado para coletar as dívidas daqueles que tentavam escapar. Ana percebeu que sua última aposta seria muito mais do que números. Seria uma batalha pela própria alma. Na noite marcada, Ana recebeu uma mensagem com um link. Ao clicar, foi levada a uma transmissão ao vivo onde o Guardião do Fim apareceu, sorrindo por trás do capuz. O desafio: girar a roleta e apostar seu destino. A roleta girava, e cada número representava uma consequência, desde perder a memória até desaparecer da existência. Ana sentiu o mundo girar, e quando a roleta parou, o número foi o 13.
Uma dor aguda atravessou seu corpo, e sua visão escureceu. Quando acordou, estava sozinha em um quarto estranho, sem lembranças recentes e com uma marca de roleta na mão. Ana jamais voltou a ser vista por amigos e familiares. O grupo Os Guardiões do Jogo foi apagado da internet, mas relatos sobre o Guardião do Fim e sua roleta maldita continuam a surgir em fóruns obscuros. Alguns afirmam que Ana está presa entre mundos, obrigada a girar a roleta eternamente, alertando silenciosamente aqueles que tentam escapar do vício. E dizem que, se você ouvir atentamente numa noite escura, pode escutar o som da roleta girando e uma voz sussurrando: não jogue sua última aposta. Ela pode ser a última coisa que você terá. Eduardo era um programador talentoso, fascinado por criptomoedas e tecnologia blockchain. Ele criou um algoritmo que, supostamente, preveria resultados de jogos com altíssima precisão. Para testar, usou seu próprio dinheiro em apostas online e, para sua surpresa, os acertos foram impressionantes. Mas algo estranho começou a acontecer. A cada vitória, seu computador exibia mensagens codificadas, símbolos antigos e sons distorcidos que pareciam invocar algo. Ele achava que era um vírus, até perceber que as mensagens continham instruções para realizar novas apostas, cada vez mais arriscadas. Eduardo estava envolvido numa teia que ultrapassava a lógica e entrava no sobrenatural. Com o tempo, Eduardo perdeu o controle. A obsessão pelas apostas passou a dominar sua mente. Ele começou a ouvir vozes que sussurravam números, a ver sombras nas paredes do escritório e a sentir uma presença que observava seus movimentos. As mensagens no computador aumentaram de frequência e intensidade, exigindo que ele apostasse em jogos que não existiam em nenhuma liga real. Uma noite, ao tentar desligar o computador, a tela mostrou um jogo macabro entre times sem rostos, onde o placar dependia do medo de Eduardo. Ele sabia que estava preso em um jogo sem saída. Eduardo tentou fugir. Desconectou a internet, destruiu equipamentos, mudou de cidade. Mas a presença o acompanhava. As vozes se tornaram gritos, e seu reflexo no espelho começou a se distorcer, mostrando uma versão dele com olhos negros e um sorriso maligno. Uma última mensagem apareceu: o algoritmo está completo. Agora, é hora de pagar a aposta final. Ele recebeu um convite para participar de uma partida decisiva, onde o prêmio era sua liberdade, mas o custo, sua alma. Eduardo não sabia se era real ou uma alucinação, mas sentiu que não tinha escolha. Na noite da partida, Eduardo foi levado a uma sala escura, cercada por telas que mostravam apostas sendo feitas em tempo real. No centro, uma roleta gigante girava, e uma figura encapuzada comandava o jogo. O programador entendeu que seu algoritmo não era apenas código, mas um portal para algo antigo, uma entidade que se alimentava das apostas e da sanidade humana. Ele teve que apostar tudo o que tinha, não dinheiro, mas sua própria essência. A roleta girou lentamente, enquanto o tempo parecia parar. Quando a roleta parou, o número foi o 0. Eduardo sentiu um vazio profundo, como se algo dentro dele tivesse sido arrancado. A entidade se aproximou, sussurrando que agora ele pertencia ao jogo para sempre. De repente, ele foi transportado para um mundo digital sombrio, onde se tornou uma peça do tabuleiro, preso entre zeros e uns, apostando eternamente em partidas sem fim. No mundo real, seu corpo ficou inerte, com olhos vidrados e uma marca de código binário gravada na testa. Relatos de técnicos em informática e familiares dizem que Eduardo continua vivo, mas como um prisioneiro do próprio vício e do algoritmo que criou. Quem tenta acessar seus antigos projetos encontra apenas mensagens enigmáticas, alertas sobre o perigo de se envolver com o jogo e a promessa de que, uma vez dentro, não há saída. O que começou como uma aposta inteligente terminou numa sentença eterna. Se você acha que consegue controlar o jogo, cuidado às vezes, o jogo é quem está controlando você. Marcos era um ex-jogador de futebol que, após uma grave lesão, viu sua carreira desmoronar. Sem perspectivas e atolado em dívidas, ele encontrou nas apostas esportivas uma saída rápida para reverter sua situação. Descobriu um aplicativo chamado Jogo da Última Chance, onde as apostas eram baseadas em desafios quase impossíveis. A cada vitória, o prêmio aumentava exponencialmente, mas também aumentava o risco. Marcos fez sua primeira aposta desesperada e, para surpresa dele,
ganhou. Era o início de uma espiral que não teria fim. Com o tempo, Marcos percebeu que as apostas começavam a controlar não só seu dinheiro, mas sua mente. Sons estranhos, sussurros que ninguém mais ouvia, e imagens rápidas de jogos que ele não fazia ideia estarem acontecendo. O aplicativo parecia saber demais sobre ele, revelando segredos que só ele guardava. Em uma madrugada, recebeu uma notificação diferente. Sua próxima aposta é sua alma. Desesperado, tentou deletar o app, mas ele voltou a aparecer sozinho no celular, agora com uma nova interface, mais sombria e agressiva. Marcos começou a ter alucinações em que os jogadores das apostas ganhavam vida e o perseguiam, cobrando as dívidas que ele acumulava. Sua família tentou ajudar, mas ele se isolou cada vez mais. Um dia, ao abrir o aplicativo, viu que sua próxima aposta era contra si mesmo, e que o horário marcado era exatamente o momento em que ele perderia tudo. A roleta virtual girava lentamente, enquanto uma voz sussurrava: aceite seu destino ou perca tudo. Ele não sabia se era loucura ou uma maldição real, mas não conseguiu resistir. No instante em que a roleta parou, Marcos sentiu uma dor aguda no peito. Caiu no chão, mas não morreu. Sentiu-se preso entre o mundo real e um pesadelo eterno. Sua alma foi aprisionada no aplicativo, que agora se tornava uma prisão digital. Marcos via seu corpo vivo, mas incapaz de escapar, enquanto sua consciência vagava num universo sombrio dominado por apostas, roletas e vozes que ecoavam perdas e ganhos. Relatos de jogadores que tentaram se aproximar do jogo da última chance dizem que, às vezes, escutam sussurros pedindo ajuda vindos de dentro do celular. Alguns afirmam que Marcos é uma dessas vozes, tentando alertar outros para que não caiam na armadilha. O aplicativo foi removido das lojas, mas continua circulando em versões piratas, atraindo novos jogadores com promessas de dinheiro fácil e fortuna garantida. Porém, quem entra nesse jogo nunca sai igual. Essa é a última história da série Vício em Apostas, uma sequência onde o desejo de ganhar tudo se transforma em uma prisão invisível e mortal. Se você está pensando em apostar, pense 2 vezes. Porque no final, o maior risco pode ser não perder dinheiro, mas perder a si mesmo. A roleta gira, a aposta é feita, e o destino é selado. Você vai encarar o desafio ou deixar o jogo te consumir? Lucas era um funcionário comum de uma seguradora, morador de um pequeno apartamento na zona norte da cidade. A rotina monótona, os boletos acumulados e a falta de propósito o empurraram lentamente para um vício silencioso: apostas online. Começou com pequenas quantias em sites de roleta e caça-níqueis, apenas por diversão. Mas uma noite, enquanto navegava sem rumo em fóruns obscuros, ele encontrou um link chamado Casa da Fortuna Oculta. O site tinha uma estética antiga, como se fosse programado nos anos 90. A promessa era clara: aposte com o que quiser, ganhe o que jamais sonhou. No início, pensou se tratar de uma piada, mas algo no texto mexeu com ele. Tentado, apostou uma pulseira de prata da mãe falecida e ganhou R cifrão 5.000 imediatamente. Lucas ficou em choque. O dinheiro apareceu em sua conta em segundos, com uma descrição bancária elegível, como se fosse escrita em outro idioma. Ele hesitou em usar, mas depois de um aluguel atrasado, cedeu. Nos dias seguintes, voltou ao site, cada vez mais intrigado. A cada aposta, o site pedia algo mais pessoal. Em vez de dinheiro, exigia fragmentos, um bilhete antigo, um segredo, uma lembrança dolorosa. Ele apostava objetos e memórias, e ganhava quantias absurdas. Mas com o tempo, começou a sentir-se vazio. Fragmentos de suas memórias sumiam, sonhos desapareciam e pessoas próximas pareciam esquecê-lo gradualmente. Era como se estivesse trocando partes da própria existência por dinheiro. A casa onde Lucas morava ficou mais fria, silenciosa. As paredes pareciam observá-lo. Ao tentar sair com amigos, ninguém o reconhecia direito. Fotos em que ele aparecia começaram a desaparecer de redes sociais. Sua ex-namorada, com quem tinha um laço forte, bloqueou ele e jurava nunca tê-lo conhecido. Lucas estava apagando a própria história sem perceber. O site da Casa da Fortuna Oculta começou a mostrar mensagens personalizadas. Você já não sente mais falta, sente. Já está quase livre de tudo.
Uma madrugada, ao apostar um diário antigo, o site perguntou se ele queria a última chance. Aposte tudo. Liberdade total. Ou fique preso para sempre. Ele hesitou, mas clicou em aceitar. Quando a aposta foi feita, Lucas desmaiou. Acordou em um lugar que não conseguia definir. Era como uma sala com paredes pulsantes, feitas de carne viva. Ecos distantes murmuravam trechos da sua vida, o som da risada da mãe, o choro do pai no funeral, a voz de uma professora antiga o incentivando. Tudo parecia escorrer por entre os dedos. À sua frente, uma mesa de apostas com cartas em chamas e dados de ossos humanos. Uma figura encapuzada, com o rosto vazio, o desafiava: jogue por sua alma, ou aceite o esquecimento absoluto. Era um jogo de memória, mas ele já não se lembrava das respostas. Cada erro fazia sua imagem no espelho apagar um traço. Primeiro os olhos, depois a boca, depois a própria sombra. Na última rodada, Lucas apostou o próprio nome. Venceu. Mas quando abriu os olhos, não sabia mais quem era. Estava deitado numa cama de hospital psiquiátrico, com uma enfermeira lhe dando comprimidos. Ninguém sabia seu nome. Nenhum registro oficial existia. Nenhum documento. Os médicos diziam que ele apareceu no meio da rua, sem identidade, murmurando palavras sem sentido e rindo de forma mecânica. Seus olhos estavam fundos, como se nada habitasse ali dentro. Toda noite, ele acordava e tentava escrever algo num caderno, mas tudo o que conseguia era desenhar um símbolo estranho, que lembrava um olho cercado por números. Relatos de outros pacientes e enfermeiros do hospital contam que, às vezes, o homem sem nome grita durante a madrugada: não façam a aposta final. Ela cobra tudo. Alguns juram ter encontrado o mesmo site obscuro depois de ouvir suas histórias. Mas nenhum deles voltou para contar. A Casa da Fortuna Oculta continua online, em lugares onde só entra quem está desesperado. E uma vez que você oferece partes de si mesmo como moeda, não há como voltar atrás. A aposta final não é pelo dinheiro. É pela existência. E a maioria só descobre isso quando já está vazio demais para sentir. Ricardo era motorista de aplicativo, mas nos últimos meses mal ligava o carro. Desde que encontrou um canal no Discord chamado Apostas Além do Véu, seu foco passou a ser outro. O grupo era fechado, apenas com convite, e lá os membros compartilhavam desafios sinistros de apostas não convencionais. Nada de dinheiro ou cartas, as apostas envolviam experiências, dores, medos. Um dos usuários, chamado Bodecego, dizia ter perdido o direito de dormir por uma semana após apostar o próprio descanso. Outro jurava ter trocado o amor do filho por uma viagem de 48 horas ao futuro. Ricardo achava que tudo era uma brincadeira de gente perturbada, até receber uma mensagem privada com o desafio: aposte sua coragem. Jogue por verdade. Curioso e cético, respondeu com sarcasmo: tô dentro. E ali, sua vida começou a se desfazer. Na manhã seguinte, algo estava diferente. Ricardo percebeu que não conseguia mais mentir. Tudo o que dizia era a mais absoluta verdade, mesmo quando tentava esconder. Começou com coisas simples. Revelou sem querer que odiava o cheiro da casa da sogra. Depois confessou que já pensou em abandonar a filha quando a bebê nasceu. Em menos de 2 dias, perdeu amigos, o relacionamento e foi expulso de um grupo da igreja. Aquilo parecia uma maldição. Tentou deletar o Discord, mas o canal Apostas Além do Véu surgia automaticamente no navegador do celular. Ele tentou explicar aos outros o que estava acontecendo, mas a única resposta que recebia era: você está cumprindo a rodada. Siga até o fim. E então recebeu o segundo desafio: aposte sua sanidade. Veja o que os outros não veem. Logo após aceitar, a cidade mudou. As ruas, prédios, pessoas estavam iguais, mas algo estava fora do lugar. No reflexo das vitrines, via criaturas rastejando sob a pele das pessoas. Formas translúcidas emitiam ruídos que só ele ouvia. As palavras nos letreiros piscavam em idiomas mortos. Começou a ver pessoas se movendo ao contrário do tempo, andando de ré pelas calçadas, enquanto gritavam sem som. A paranoia dominou seus dias.
Tentou buscar ajuda em hospitais, mas os médicos o mantinham internado por poucas horas, dizendo que não havia nada de errado além de estresse crônico e delírios temporários. As mensagens continuavam: você está indo bem. Falta pouco. O terceiro desafio foi direto: aposte sua identidade. Descubra quem você realmente é. Ricardo riu, esgotado. Apertou aceitar. No instante seguinte, todas as pessoas com quem ele cruzava o olhavam com medo ou estranheza. O rosto dele mudava constantemente no espelho. Em um momento era criança, em outro idoso. Às vezes, acordava com sotaques diferentes, falava idiomas que não conhecia. Um vizinho chamou a polícia após vê-lo com roupas de outra época no corredor do prédio, repetindo frases em latim. Quando tentou mostrar sua identidade, o RG estava em branco. Até o número de CPF havia sumido do sistema da Receita. Foi demitido de todos os apps de corrida. Ele oficialmente não existia mais. Ricardo decidiu encarar o canal pela última vez. Enviou uma mensagem: acabou. Chega. Mas a resposta veio como áudio. Uma voz distorcida dizia que não havia como sair do jogo. A última aposta surgia no centro da tela: aposte sua alma. Reescreva a realidade. Ao clicar, o celular apagou. Ele desmaiou. Quando abriu os olhos, estava em uma sala vazia, com várias portas, cada uma com seu nome e uma versão diferente de sua vida. Ricardo médico fracassado, Ricardo viciado em drogas, Ricardo suicida aos 32. Ele entendeu. A aposta final era sobre qual versão dele deveria existir. E ele deveria escolher. Mas, ao tocar qualquer porta, era eletrocutado por visões violentas de todas essas realidades. Ricardo finalmente optou por atravessar uma porta sem nome. Lá dentro, havia apenas uma mesa com um telefone antigo e uma roleta feita de ossos. Uma voz ecoou: você será o que cair. Girou a roleta. Antes que ela parasse, ele apagou. Hoje, uma pessoa chamada Caio dirige por aí, com o rosto semelhante ao de Ricardo, mas sem passado registrado. Os passageiros que entram em seu carro dizem que ele sempre pergunta: você apostaria tudo o que é, para descobrir o que poderia ter sido? Alguns acham que é só uma conversa esquisita de motorista. Mas muitos desaparecem após a corrida. E os que voltam, não lembram mais quem eram. Só tem certeza de uma coisa: nunca se deve brincar com apostas que desafiam a lógica. Porque há lugares onde a única moeda aceita é a própria alma. Alicia trabalhava como recepcionista em um pequeno hotel à beira da estrada, no interior de São Paulo. Sua rotina era silenciosa, entediante e marcada por madrugadas em claro assistindo vídeos no celular. Foi em uma dessas noites que encontrou um jogo estranho num fórum obscuro: Apostadores de Almas. O site era simples, com um design antiquado, fundo preto e letras vermelhas piscando. Na tela principal, uma frase: aposte com o que importa, ganhe o que deseja. E abaixo, um botão que dizia: entrar. Ela hesitou, mas clicou. Preencheu um cadastro básico e logo surgiu a primeira pergunta: o que você mais deseja? Alicia respondeu: liberdade. O sistema então ofereceu a aposta: aposte o que te prende. Aposte sua mãe. Aquilo parecia uma brincadeira de mau gosto. Sua mãe estava em coma há 5 anos após um acidente de carro. Por raiva, Alicia digitou o sim. No momento em que apertou Enter, a luz do hotel piscou. Na manhã seguinte, seu celular tocou. Era o hospital. A enfermeira, com a voz trêmula, contou que sua mãe havia falecido subitamente durante a madrugada, sem explicação. Alicia ficou em choque. Achou que fosse coincidência. Tentou acessar o site novamente, mas ele estava fora do ar. Por dias, viveu em negação, até que recebeu uma caixa preta em casa, sem remetente. Dentro, havia um dado de 6 lados e um bilhete: parabéns, você ganhou. Está pronta para a próxima rodada? No verso, outra frase: jogue para entender, aposte para existir. E o dado pulsava. Não brilhava. Pulsava. Como um coração vivo.
Mesmo aterrorizada, ela sabia que já tinha cruzado a linha. Alicia jogou o dado. Caiu o número 3. Uma nova folha apareceu dentro da caixa, com um novo desafio: aposte sua empatia. Ganhe a paz. Na mesma noite, ela passou a sentir nada. Pessoas choravam à sua frente e ela não reagia. Assistiu a um atropelamento e continuou caminhando. Atendia hóspedes desesperados no balcão do hotel com completa indiferença. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado cinza. Até o amor por seu namorado desapareceu. Quando ele tentou discutir o distanciamento, ela apenas disse: "Não sinto nada. Vai embora." E ele foi. Em poucos dias, Alice estava sozinha, fria, funcional e em paz. Mas uma paz assustadora. Um vazio que congelava tudo ao redor. Na semana seguinte, outra caixa. Desta vez, um espelho negro, onde sua imagem era distorcida e flutuava. Novamente, um bilhete: última rodada. Aposte sua história. Reescreva seu início. A caixa tremia, e antes que pudesse pensar, Alice apagou. Quando acordou, estava em um quarto diferente, num apartamento de luxo. Fotos nas paredes mostravam uma vida que não era sua. Festas elegantes, viagens internacionais, um homem desconhecido que parecia ser seu marido. Havia diplomas que carregavam seu nome, mas com sobrenomes que ela nunca usou. Na televisão, uma reportagem anunciava o sucesso da psicóloga Alicia Monteiro, especialista em traumas e comportamento humano. Ela havia vencido o jogo. Nos primeiros dias, Alicia se convenceu de que tudo aquilo era real. Viveu uma rotina perfeita, com dinheiro, conforto e uma falsa sensação de propósito. Mas logo vieram os pesadelos. Sonhava todas as noites com sua outra versão, a recepcionista do hotel, perdida, desesperada, gritando em um espelho escuro que implodia lentamente. E a cada sonho, acordava com marcas roxas no corpo. Marcas que não pertenciam a essa vida. Um dia, ao se olhar no espelho, viu os dois reflexos ao mesmo tempo dela, e o da outra Alicia. O vidro que os separava trincava. E então ouviu a frase que tanto temia, ecoando atrás dela: a última aposta nunca termina. A verdadeira natureza do jogo se revelou. Alicia havia entrado num ciclo. Um jogo de almas, onde cada nova vida era uma mentira temporária, e o preço era deixar versões anteriores presas em reflexos e sonhos. A cada aposta, ela se tornava menos humana, mais fragmentada. Hoje, Alicia vive em uma realidade perfeita, mas nunca dorme com a luz apagada. Os espelhos da casa são cobertos por lençóis, e ela se recusa a jogar mais. Mas o dado sempre aparece, sempre reaparece, pulsando, esperando, porque quem aposta sua alma nunca joga uma vez só, e o jogo nunca termina. Ele só muda as regras.